Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ingrid e na nossa aula de Educação Física iremos falar sobre as modalidades do atletismo, em especial as provas de corrida. Bom, o atletismo ele é composto por mais de 20 modalidades. Nessas modalidades os praticantes precisam correr, pular, saltar, arremessar e fazer diversas atividades que sempre colocam o corpo à prova da sua condição física. Tudo bem? Então agora a gente vai falar um pouco das provas de corrida. Vamos começar pelas provas de 5 e 10 mil metros. Essas corridas aí são chamadas corridas de fundo, são as provas mais longas, são disputadas dentro de estádios. Os atletas que competem nessas provas eles são chamados de fundistas e geralmente o físico deles é mais franzino do que os competidores das provas de velocidade. Até porque a prioridade deles é pela resistência e não pela explosão muscular, como os corredores das provas de velocidade. Tanto os 5 mil metros quanto os 10 mil metros, eles foram disputados pela primeira vez em 1912 nas Olimpíadas de Estocolmo, na Suécia. Agora nós vamos falar das provas de 100 e 110 metros com barreiras. É uma das corridas mais rápidas do atletismo. Os 110 metros com barreiras é para os homens, enquanto os 100 metros com barreiras é para as mulheres. Nessa prova é preciso usar a explosão e o grande desafio aí é saltar 10 barreiras que são distribuídas pelo caminho. Para as mulheres, essas barreiras, esses obstáculos, eles têm 84 centímetros de altura e para os homens as barreiras aí têm mais de 1 metro. Exatamente 1,067 metros de altura. Vamos falar também da prova dos 100 metros. Então, quando se fala em Olimpíadas, a prova dos 100 metros é considerada a prova mais nobre. Ela estreou aí nos Jogos da Era Moderna em Atenas, em 1896, e foi o pontapé inicial para que a cada 4 anos o mundo se assombre ao conhecer o homem mais rápido do mundo. Os atletas, eles chegam a completar essa prova em menos de 10 segundos. Então, mas para isso eles respiram uma única vez durante o trajeto, e o trajeto é em linha reta. Temos agora a prova dos 200 metros. Então, depois de explodir na largada, os atletas eles devem manter os corpos em perfeito equilíbrio para enfrentar a curva, que muitas vezes define quem será o vencedor. Então, o maior desafio dessa prova aí é conseguir fazer essa curva da melhor forma possível. E aí, depois, eles devem dar uma arrancada final. A prova dos 400 metros está presente desde os primeiros Jogos da Era Moderna, em Atenas, em 1986. É uma das provas mais nobres do atletismo. E os atletas devem dar uma volta na pista de atletismo, que tem exatos 400 metros. Nós temos também a prova dos 400 metros com barreiras. É uma prova de velocidade em que os homens eles devem superar 10 barreiras de 91,4 centímetros de altura e as mulheres têm de saltar 10 barreiras de 76,2 centímetros de altura. Essa modalidade aí, ela foi criada na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e a categoria entrou para as Olimpíadas em 1900, nos Jogos Olímpicos de Paris, na França. Temos agora a prova dos 800 e 1.500 metros. São provas chamadas de meia distância. Nessas provas, os atletas devem conciliar a alta velocidade e a resistência. Não é nem só de velocidade, nem só de resistência. Nessas disputas, é comum a utilização dos chamados coelhos. Esses coelhos, eles são atletas com muita força muscular e aí eles disparam na ponta, forçando os demais competidores a acelerarem o ritmo. Essas corridas entraram para as Olimpíadas em 1896, nos Jogos de Atenas, na Grécia,
E embora na época os 800 metros fossem, na verdade, 805 metros. E ainda, falando em obstáculos, temos as provas dos 3.000 metros com obstáculos. Então, nessa prova, durante o percurso, os atletas devem superar barreiras de quase 1 metro de altura e saltar lagos de 3 metros e 66 centímetros de comprimento. Temos até um exemplo aí na imagem. A prova ela entrou para as Olimpíadas nos Jogos de Paris, em 1900. E as mulheres elas começaram a disputar essa prova a partir do Pan-Americano do Rio, em 2007. Então, para as mulheres, essa prova ela é bem recente. E dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Tudo bem, gente? Temos agora aí a prova de revezamento, 4 por 100 e 4 por 400. O revezamento 4 por 100 e 4 por 400 são disputados por equipes de 4 atletas. E cada atleta tem que correr 100 metros nas provas de 4 por 100 e 400 metros nas provas de 4 por 400. Funciona mais ou menos igual aos 400 metros rasos. A troca desses corredores ela ocorre a cada 100 metros na prova de 4 por 100 e a cada 400 metros na prova de 4 por 400. E existe uma área de cerca de 20 metros de comprimento em que deve ocorrer aí a troca de bastão. E a passagem de bastão fora desse intervalo desclassifica o atleta. Aí nós temos na imagem uma atleta passando o bastão aí para outra atleta. O atleta que recebe o bastão, ele já deve estar correndo em alta velocidade antes de pegar ele de costas. Então aí tem bastante a ver com a técnica que é utilizada aí para não cair o bastão, para não perder velocidade e tudo mais. Tanto o revezamento 4 por 100 metros quanto o 4 por 400 foram introduzidos nas Olimpíadas em 1912, nos Jogos de Estocolmo, na Suécia. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a marcha atlética. Na marcha atlética, o atleta precisa correr mantendo o calcanhar do pé da frente em contato com o solo, até que a ponta do pé posterior deixe o chão. Então, essa regra ela foi criada para quê? Para evitar que os participantes corram. Então, resumindo, é como se fosse uma corrida em que os participantes só podem andar. Existem duas distâncias para as competições oficiais, tem de 20 e 50 quilômetros. Falando sobre a história um pouquinho, a primeira prova olímpica foi disputada em 1908, nos Jogos de Londres, na Inglaterra. E aí, vamos falar sobre uma prova que ela é muito conhecida, inclusive no final do ano, sempre passa na TV, né, a maratona, então todo mundo ouve falar muito sobre a maratona. Inclusive muitas pessoas passam o ano todo treinando para participar dessa prova, que muitas pessoas participam, a imagem aí ilustra bem. A maratona ela é a prova mais longa das Olimpíadas e quando se fala em Olimpíadas, os 400 metros finais da corrida acontecem dentro de um estádio, tudo bem? Essa prova estreou em 1896 nos Jogos de Atenas, na Grécia. Então, em relação às provas de corrida, é isso daí, gente. Então, até o próximo vídeo.